sabia que nos Estados Unidos um cidadão pode se defender na justiça mesmo não sendo formado em direito e não tendo o equivalente à nossa carteira da OAB aqui do Brasil? Pois é, aqui no Brasil o cidadão só pode se defender na justiça se ele tiver feito faculdade de direito e se ele tiver passado no exame da OAB. Como é que funciona lá nos Estados Unidos? Mesmo que o cidadão não tenha feito faculdade de direito e, portanto, não tenha o equivalente à OAB, né, a carteira da OAB aqui do Brasil, ele pode se defender. Então vamos lá. Alguém, por exemplo, bateu no meu carro e aí eu quero processar essa pessoa. Lá nos Estados Unidos, a gente tem que entender também que os honorários advocatícios são muito altos e as custas processuais são muito altas. Então, muito provavelmente, nesse caso de alguém ter batido no meu carro e não ter pagado por isso, vai sair muito mais caro eu constituir um advogado e pagar as custas processuais do que eu vou receber de indenização. Então, na grande maioria das vezes, em alguns estados, para essas causas cujo valor não são muito altos, as pessoas resolvem entrar na justiça por elas mesmas sem constituir advogado. Então, eu poderia, lá nos Estados Unidos, se eu não tivesse formação em direito e não fosse advogada, entrar na justiça, processar quem bateu no meu carro e aí ter direito à indenização, se o magistrado assim entender. E tem uma expressão, então, para essa situação que é pro se representation, ou seja, uma pessoa lá nos Estados Unidos que entra na justiça ou que se defende de alguma ação, mesmo não sendo advogado e não tendo habilitação no bar, né, que é o equivalente da OAB lá nos Estados Unidos para isso. A gente vê alguns exemplos disso em algumas séries, então a pessoa não é advogada e mesmo assim se defende na justiça. Quando eu fiz o Summer Institute lá na Fordham Law School em Nova York em 2018, a Fordham nos levou para ver uma audiência. E aí a gente foi então para uma audiência numa vara de bankruptcy, lá no Brooklyn, ou seja, uma vara de falências e de recuperação judicial. E a gente viu várias audiências acontecendo. E uma delas me chamou muita atenção. Por quê? Porque era um casal, inclusive estrangeiro, que morava nos Estados Unidos há muitos anos, e eles estavam sendo processados por várias dívidas que eles tinham, e aí eles entraram na justiça pedindo, para as dívidas deles serem reorganizadas, para eles conseguirem pagar parceladamente, enfim. E aí eu entendi no meio da audiência que eles não tinham advogado. Então, eles estavam lá como uma pro se representation. E foi muito interessante também entender como a magistrada lidou com isso. Então, ela estava lidando com uma parte representada por advogado e com essa parte que era um casal, na verdade, não sendo representada por um advogado. Então, a gente percebeu, eu e os meus colegas advogados que estávamos lá, a gente percebeu que a magistrada realmente dava muito mais atenção para esse casal e explicava as coisas de um jeito muito mais palatável. Então, bottom line speaking, lá nos Estados Unidos, é possível que uma pessoa, então um cidadão, entre na justiça ou se defenda de um processo, mesmo não sendo advogado.